minha convidada Carla Fernandes, que é alguém muito especial para mim, que dedica uma grande parte da sua vida, dos seus conhecimentos, da sua sensibilidade, da sua atenção, da sua vida profissional, precisamente a entender, a explorar e também a contribuir para que tantas mulheres possam desenvolver maior bem-estar nos seus ciclos, no seu estado físico, emocional, intelectual. A Carla é uma amiga, acima de tudo uma excelente profissional, e é com muita alegria que vou estar à conversa com ela hoje aqui, um bocadinho mais cedo do que é habitual, mas qualquer hora é uma boa hora para se conversar com sinceridade. Portanto, eu vou já chamar a Carla, que já está aqui comigo, Carla. Então vamos lá para fazer deste momento um momento bem sensibilidade para estas questões do autocuidado e do que vamos sentindo como necessário. Oi, Carla! Boa Olá! tarde! Olá, Muito Silvia! bem-vinda, Carla! Que bom estares aqui. Tu sabes que é muito especial para mim estarmos aqui as duas hoje e quero começar mesmo por isso, por te agradecer não só estares aqui, mas todo o contributo que eu sei que vais dando, não é? Na tua qualidade de mulher, mas acima de tudo na tua qualidade de profissional e com a tua sensibilidade a todos estes assuntos que vamos falar aqui só um bocadinho, porque eu sei que tu terias muito mais para dizer do que aquilo que vai caber aqui neste tempo, ok? Carla, vou-te já passar a palavra, mas Ok. antes disso, eu tenho feito aqui assim uma brincadeira muito séria, que Uhum. é, faço assim uma apresentação diferente, tenho feito a apresentação de, assim num estilo de como é que eu vejo a pessoa que eu convidei para estar aqui, então eu vou Ui, ui, ui. apresentar-te dessa forma, está bem? Ok, ok. Como é que eu te vejo, Carla? Olha, acima de tudo como uma amiga muito especial, tu sabes isso, uma excelente conversadora, uma pessoa que gosta muito de ir ao fundo das questões. Todas as conversas contigo são sempre de grande profundidade e interesse. Uma pessoa muito ética, rigorosa consigo mesmo, coerente. E uma pessoa, acima de tudo, também que, não sei, cada vez que falamos sobre estes assuntos sobre os quais vamos falar hoje, vejo-te também como uma pessoa com uma enorme sabedoria, porque tu tens o cuidado de ir atualizando, de ir encontrando respostas para aquilo que te chega. Então, assim, de uma forma muito genérica, é um dos aspectos sobre os quais te vejo. E ainda antes de passar a palavra, deixa eu dizer assim um olá ao Nuno, que já está aqui connosco, e também à Raquel, com quem estive hoje à tarde. Ah, que bom, que E bom. estávamos um bocadinho a falar o quanto também é bom termos esta rede de mães e pais com quem nos vamos relacionando, mas hoje, e desculpem-me os pais, vamos falar um bocadinho mais sobre as mães, mas também é muito importante que os pais conheçam, não é? Portanto, estas conversas nunca são exclusivas para quem delas se trata, não é? É bom que estejamos todos sintonizados. Carla, agora sim, vou-te passar a palavra, vou-te pedir que te apresentes um bocadinho mais, não é? Nesta qualidade que te traz cá hoje, enquanto nutricionista. O que é que podes dizer um bocadinho mais para te ficarmos a conhecer um bocadinho melhor? Então, Ahm, olha, antes de mais, agradecer-te este convite. Dizer que tenho muitas saudades tuas e do nosso grupo. E aqui uma pausa sentida. E bom, nesta conversa, o que é que eu pensei em nós falarmos e qual é o ponto de partida e quem sou eu, não é? Eu sou nutricionista, já sou desde 2005, mas mais ou menos há cerca de 8, 9 anos que eu tenho dedicado a estudar, a atender só mulheres e, e a estudar mais esta nossa natureza cíclica, não é? Que nós não somos iguais todos os dias e às vezes nós não temos essa percepção, a maioria das pessoas que não estuda hormonas não sabe isso, mas uma mulher que não tome pílula, não é? Ou seja, uma mulher no seu ciclo natural, ela não tem um dia hormonal igual ao outro. E, portanto, isso torna-nos únicas todos os dias. E isso é uma bênção. Mas isso também traz... Mas isso também traz algumas particularidades, não é? E
pronto, e que vem aqui tocar no ponto que hoje é sobre esta questão do autocuidado, também de nos respeitarmos enquanto mulheres, e esta ciclicidade que nós temos, o que isso é e como é que isso pode afetar o nosso dia-a-dia e também a nossa maternidade, não é? E também o nosso lado de mulher, esposa, não é? E, portanto, envolvendo aqui os pais, que são, assim, apanhados de surpresa, porque eles não são como nós e, portanto, há todo um desafio também acrescido para eles. Então, é um trabalho de equipa. E que bonito isso que tu disseste, não é? Porque de alguma forma esses ciclos, não é? Esse aspecto que tu disseste de cada dia não é igual, não é? Para nós, e depois acrescentaste logo, não é? Com esse entusiasmo, que bênção é esta? Então, assim, em estilo de semi-brincadeira, dizer que bom é, não é? Porque assim não há monotonia. Pronto, para o bem e para o mal não há monotonia. Sim. E isso numa relação pode ser muito interessante também. Mas enfim, agora brincadeiras à parte. Carla, podíamos começar se calhar precisamente por aí, não é? Quando nós falamos neste conceito de autocuidado, do olharmos para nós, não é? Eu acredito que nós vimos de uma cultura, não é? Que nós também herdamos desta ideia de que uma mulher-mãe, não é? Tem que estar sempre a priorizar os filhos. E não estou aqui a negar que, obviamente, há um papel muito específico, um dever e uma ligação natural que nos coloca nesse papel. Mas eu começava um bocadinho por aí. De que forma é importante, então, as mães atenderem a este conceito de autocuidado e de uma forma genérica? Estamos a falar de quê quando falamos de autocuidado? Estou aqui a tomar notas. Então, sim, boa! Este é um tema que eu achei interessante tu trazeres, porque eu muitas vezes tenho-me debatido com isso, não é? Tenho agora um miúdo de 2 anos, não é? E, portanto, esta noção de autocuidado, ela varia ao longo da nossa vida e das fases em que nós estamos, não é? E às vezes, hoje em dia, eu vejo que se fala muito nesta questão de autocuidado e que muitas vezes acaba por pressionar mais ainda a mulher. Eu tenho que ter um tempo para mim. O que é isto, o tempo para mim, não é? Então, mais uma coisa a pôr numa lista. Tenho que ter tempo para mim, porque senão eu não sou boa mãe, não sou boa esposa, não sou boa filha, não é? Então, essa história do tempo para mim às vezes também traz muita pressão. E tenho-me questionado muito sobre isso, e até porque às vezes nós não conseguimos ter tempo para nós, não é? E este tempo para nós também é muito relativo. É um espaço físico ou é um espaço mental, não é? O que é isso o tempo para nós? Não é? Ou emocional até, não é? Ou emocional. E quando nós colocamos as coisas nesta perspectiva, se calhar até conseguimos um tempo para nós. Não é? Porque às vezes nós não, quando temos um bebê muito pequenino, ou recém-nascido, ou nos primeiros anos de vida, nós de facto não temos o tempo para nós. Quer a mulher trabalhe ou não trabalhe, ou seja, mesmo que seja uma mãe que esteja em casa com os filhos, nós sabemos que não é por isso que ela tem mais tempo livre, não é? Porque são dias bastante preenchidos. Mas às vezes conseguimos um espaço emocional, um espaço mental para nós. Isso pode ser o suficiente também para nós encontrarmos aqui um espaço para sabermos quem somos, não é? Uhum. E também queria dizer aqui uma coisa que eu até escrevi aqui assim, muito rápido, que era o autocuidado, não é? E as prioridades, ou seja, dizer assim que nós temos prioridade, dar prioridade aos nossos filhos numa determinada fase da nossa vida, ok? Aliás, eles são sempre prioridade, na verdade, não é? Isso não significa esquecermos de nós. Okay? São coisas diferentes, não é? Ou seja, eles são a nossa prioridade, nós temos que estar com eles e dar-lhes aquilo que eles precisam, mas isso não significa esquecermos de nós. E a nutrição entra aqui neste aspecto, que às vezes nós não damos a determinada importância, não damos a importância que a alimentação tem, e é uma coisa que nós fazemos constantemente. E aquilo que nós comemos pode ser esse olhar diferente para nós, esse olhar de autocuidado, que não significa ter um tempo específico para isso, ou um espaço emocional para isso, ou um espaço mental dedicado a isso. Porque nós comemos todos os dias a várias horas do dia. Então, se nós interiorizarmos que nós também somos uma prioridade, e que nós também temos espaço, e que nós também merecemos ser cuidadas, não é? Nós encontramos um momento, neste caso, de nutrição, em que nós estamos a cuidar de nós. E é um autocuidado, e é um autocuidado que está lá. É um momento que nós já vamos viver, não é? Nós já vamos Carla, sim.
Não, desculpa, não te queria interromper, eu tenho sempre aqui dificuldade em interromper, mas as ideias vão Sim, fluindo, claro. que é pegar aqui um bocadinho na tua palavra que tu estás a usar, do esquecer, não é? E se calhar este conceito de, primeiro, que eu achei importantíssimo trazer para a conversa, que é este conceito de que não vamos acrescentar mais uma coisa à agenda, isto não é motivo de mais alguma coisa com a qual temos que nos preocupar, não é? De repente gera-se aqui aquilo que eu depois também aqui no Mindfulness, não é? Estou sempre a lembrar a questão da culpa, que depois é um emaranhado de pensamentos, isso por um lado, e depois essa questão do esquecimento, não é? Que me remeteu aqui para uma ideia de atenção, não é? Desse autocuidado, se calhar mais do que estar relacionado com o estarmos a criar mais um tempo, mais uma lista de coisas para fazer, mais uma série de coisas nesse sentido, ser de facto um ato de nos irmos lembrando de prestar atenção, não é? De prestar atenção a que, não, agora não tenho tempo, porque o meu filho requer esta atenção, este tempo, sei lá, de amamentação, de horas de dormir, de vestir, o que for, não é? E haver aqui, de facto, esta atenção. Desculpem que de repente entrou-me aqui uma chamada, não sei se está tudo bem aqui na live, mas acho que já retomamos. Pronto, só fazer aqui a ponte, não é? Com esta questão que tu também trouxeste de que não é de facto criarmos mais um motivo para de repente haver uma culpabilização ou uma procura de algo que não seja natural no nosso dia-a-dia. E agora sim, passava um bocadinho para essa questão que tu também estás a trazer, e muito bem, porque é a tua área que é a alimentação, não é? Porque... Sim. E eu queria justificar deixa-me só aqui também não perder, queria justificar porque é que eu digo isto, porque muitas das vezes nós ouvimos e mesmo em consulta às vezes ouve-se, mas a mãe tem que arranjar tempo para ir ao ginásio, mas a mãe tem que... Né? E é mais uma... Para já parte de um lugar de privilégio, que nem todas as pessoas têm acesso a isso. E depois tem muito a ver com esta questão que, de facto, a mãe às vezes não consegue, a mãe às vezes está exausta, não é? Então, que outras coisas no dia-a-dia que eu consigo ter esse autocuidado, não é? Sem ser este castigo de tenho que fazer alguma coisa e estar mais não sei quanto tempo longe das pessoas que para mim são prioridade. Okay? Então, há outras alternativas, né? E a alimentação é um ponto deles. A leitura é um ponto deles, não é? A meditação é um ponto deles. E também só queria acrescentar naquilo que tu estavas a dizer do mindfulness, também, da questão da atenção e de trazer um momento de atenção, não é? Que poderia ser na alimentação. E o outro ponto do mindfulness, não é? Que é a intenção, o porquê. A intenção, é verdade. A intenção. É verdade, não é? E quando nós trazemos este processo de consciência, não é? Nós já estamos a fazer um momento de autocuidado. Porque não é fácil na mesma na correria do dia-a-dia. É todo um progresso, é todo um trabalho que nós vamos fazendo de construção. Exatamente. Só que essa questão, não é, de trazermos à consciência muitas vezes também nos ajuda então a não... lá está, a irmos também moderando, não é? O que é fazível agora, o que é que não é fazível. E o que é fazível e não é fazível não tem que ser uma lista, como tu estás a dizer, que outros nos atribuem. Vem da nossa própria rotina, rotina aqui no sentido do nosso próprio cotidiano, não é rotina que eu queria dizer, do nosso próprio cotidiano, da relação que temos, das próprias etapas do crescimento dos nossos filhos, das nossas próprias etapas nesses ciclos que está a dizer. Tudo isto me apaixona a conversar contigo, Carla, portanto estou cheia de vontade que tu fales um bocadinho mais sobre este aspecto, e agora se calhar dava-te aqui assim a ponte para alguns aspectos que nós às vezes até conversamos assim mais informalmente e também já formalmente, deixando de dizer também que já fiz profissionalmente, já fiz o acompanhamento profissional que tu desenvolves e fiquei encantada por esse convite que tu fazes, tão personalizado, tão atento à pessoa que tens à tua frente e que vais gerindo, não é? O teu contributo com os teus conhecimentos, àquilo que pode ser a melhoria dos hábitos alimentares, dos hábitos de rotinas com algum movimento físico, etc. E portanto só queria dar aqui o detalhe, não é, de que tu fazes isso de uma forma muito ajustada à pessoa que tu tens à tua frente, e queria sublinhar que passei por essa experiência, gostei muito e vi em mim os benefícios, a aprendizagem também foi para mim. Mas gostava que falasses um bocadinho, porque estamos aqui a falar de mães, etc., como é que tu podes, assim, eu sei que temos pouco tempo, mas assim, dar assim um
um breve lamiré sobre alguns aspectos que podem surgir, por exemplo, estou a pensar um bocadinho nas grávidas, no tempo de gestação, depois primeiros anos, não é? Não me quero estender muito, porque eu sei que isto daria um mundo para tu responderes, mas de que forma é que esses hábitos de olhar para a alimentação com outra atenção podem ser pensados, ou o que é que tu podes recomendar, entre aspas, tendo em conta todas estas fases, neste caso, de uma mulher no papel de mãe, não é? Aqui na maternidade. Eu sei que isto é um mundo, vá, Sim, mas sim. escolhes aí 2 ou 3 ideias. E queres ideias práticas, não é? Mas assim, eu acho que tem muito a ver com a percepção que nós temos, que na verdade também, hoje com o terceiro filho, tenho mais percepção do que tinha do primeiro, não é? Portanto, e com 40 anos tenho mais percepção do que tenho quando tinha com 30 e, portanto, faz parte, não é? Mas é importante ter noção de que o nosso estado no pós-parto, e às vezes o pós-parto não é só o primeiro ano de vida do bebê, ou os 3 meses, como a gente às vezes julga, não é? São os primeiros anos, quando eles estão ali mais juntos a nós. E aquilo que nós fazemos ao longo da gravidez e a forma como nós nos nutrimos ao longo da gravidez tem impacto também nesses primeiros anos. Okay? Portanto, o que nós comemos e a forma como nos cuidamos ao longo da gravidez tem impacto. Porque as deficiências nutricionais que possam ficar dessa altura, se elas não forem repostas, elas têm um impacto muito grande na saúde mental e física materna. Okay. E isso eu acho que ainda não se tem muito essa consciência, não é? Ainda não se, de uma forma geral, claro que já existem alguns grupos que sim, que têm, que se cuidam, nós sabemos disso, mas também sabemos que de uma forma geral não. E isso faz com que muitas das mulheres cheguem ali ao segundo e terceiro ano de vida exaustas, não é? E, então acho que é importante, eu não sei se era por aqui que querias que eu fizesse a conversa, mas eu acho que É o que for, Carla, é o que for, porque a tua riqueza de conhecimentos é tão grande que é o que for, sabes? E quando estou aqui a fazer uma pergunta é apenas para dar um mote e deixar que tu possas contribuir com aquilo que eu sei que tu sabes, portanto, à vontade para aquilo que te for, que te vier à mente, como aquilo que sentires que é o maior contributo para quem nos possa escutar, está bem? sim, e assim, o cansaço materno é uma queixa muito presente, não é? Tanto em nós as duas, não é? Que somos duas mães, estamos aqui cansadas, e se calhar o cansaço é uma coisa que até é muito persistente nas mães, nós não estamos a... Eu penso que quando nós estamos aqui a falar do cansaço, não é deste cansaço que nós sentimos, porque vivemos a vida e de facto fazemos muitas coisas, mas às vezes é aquele cansaço que de facto beira ali a exaustão e a doença, não é? E nós podemos fazer muito por isso, não é? E ao longo da gravidez, como eu estava a dizer, nós podíamos, uma alimentação cuidada e bem suplementada, ela pode ajudar a prevenir anemia, a depressão pós-parto, um cansaço extremo, porque o que acontece é que a maioria das mulheres, elas acabam por comer o que aparece à frente, não é? E não têm uma consciência daquilo que devem consumir e da qualidade daquilo que devem consumir. Mais tarde ou mais cedo elas vão pagar a fatura por isso. Então é mesmo necessário trazer essa atenção específica. Okay? Eu noto que muitas mulheres, por exemplo, que eu acompanho e que me procuram no pós-parto, a maioria das mulheres que procuram no pós-parto, o objetivo é emagrecer, mas elas vêm completamente exaustas. Não é? Ora, fazer um processo de emagrecimento de uma mulher exausta não faz sentido. Não é? Então, muitas das vezes, aquilo que eu faço, okay, é aumentar a quantidade de comida delas, elas vão sentir muito mais energia e elas vão perder peso na mesma. Okay? É curioso, não é, ver isto, enquanto não é, a restrição, não é? Ela não é o lugar de nutrição, na maioria das vezes. É verdade, E sim. então, muitas vezes, elas saem, mas eu agora como muito mais, não é? E conseguem ficar com muito mais energia, muito mais estáveis, fazer muito mais coisas. E isso é um lugar de Carla, autocuidado, não é? Pegando aquilo que estávamos a falar. está-me a ocorrer aqui um pensamento. Tu não achas que quando falamos destes assuntos relativos à perda de peso e versus comer mais ou menos, não achas que de alguma... Vou atrever-me a perguntar desta maneira. Não achas que de alguma forma estamos um bocadinho contaminados culturalmente com alguns mitos que às vezes nos agarram muito? Porque eu passei por essa experiência, não é? Quando fiz o programa contigo, não é? Houve ali um momento, já não deves lembrar desse aspecto, obviamente que atendes muita gente, mas houve ali um momento que precisamente no acompanhamento que me fazias o que era necessário era que eu comesse um pouco mais, porque não havia quantidade suficiente, não é? Por um lado a diversidade, não é? Que já tínhamos trabalhado ao longo do programa, mas houve ali um momento a meio do programa, de repente a questão é, ok, tens que aumentar a quantidade. E isso fez-me pensar o quanto de facto nós às vezes
trazemos na nossa bagagem, não é? Para quem não é destas áreas, alguns mitos e algum desconhecimento, lá está, e por isso é que é tão útil, não é? Podermos contactar com pessoas como tu, não é? Que nos podem dar essas orientações. Que mitos são esses? Como é que tu vês? Concordas comigo, em primeiro lugar, haverão esses mitos ou não? Eu vi-te assinar com a cabeça, mas o que é que Assim, tu vês aí a eu não este sei se nível? são mitos, mas eu não tenho nada assim para enumerar. Mas que nós vivemos uma questão da cultura do corpo e da cultura da dieta, não é? Isso está em nós. Hum, E então, Sem dúvida. muitas vezes aquilo que sai, não é? São as restrições e o que não se deve comer. Fala-se pouco naquilo que se deve comer. E por isso eu também, naquele ponto que nós tínhamos pensado em conversar, de pensar aquilo que eu vou acrescentar e não só aquilo que eu vou retirar, não é? Porque às Eu vezes, ia trazer isso agora, precisamente, porque já agora, já que te interrompi, deixa-me dizer que uma das coisas que me encheu cheia de vontade para te convidar para esta live, para todos fiquem a saber, foi um post que tu fizeste no teu Instagram, em que de facto, acho que era um Reels, em que de facto tu dizias, e se, qualquer coisa assim, desculpa se não estiver a reproduzir bem, qualquer coisa como, e se nós em vez de pensarmos em reduzir, pensássemos, podemos fazer mais, e depois tu começavas a caminhar mais, comer mais verdes, e por aí fora, e então, pronto, é um bocadinho esta a motivação, não é? Também não tanto lá está, outra vez a culpa e o que é que não sei o quê, mas mais como é que eu posso olhar para isto positivamente e posso fazer mudanças com mais que no fundo eu entendi como de uma forma positiva e acrescentando coisas. Não daquela forma como nós falávamos há bocadinho, não é? No acrescentar mais coisas na agenda, mas mais numa perspectiva de arrumar, não é? Arrumar as dinâmicas. Eu pelo menos faço esta leitura, não é? sim, Boa. sim, sim. É a partir do lugar de abundância e não do lugar de escassez, não é? De acrescentarmos. Porque à medida que nós vamos Uhum. acrescentando coisas boas, seja na alimentação, seja na nossa vida, não é? Nós vamos arranjando um espaço para elas, porque elas vão nos fazer sentir bem. Mesmo que a gente só consiga fazer 5 minutos de caminhada ou 5 minutos ao sol, vai-nos saber bem e nós vamos pensar, amanhã tenho que conseguir fazer isto outra vez. Soube-me tão bem, não é? É a mesma coisa com a alimentação. Obviamente que não é só porque um dia eu como mais brócolos que eu vou sentir logo diferença, sobretudo se eu não aprecio muito brócolos, não é? Na alimentação é preciso nós sermos um bocadinho mais consistentes para nós percebermos o resultado no nosso corpo, ok? Uhum. Mas o facto de nós sabermos que se comermos mais fruta e mais vegetais, isto é um exemplo, não é? É um ato de autocuidado, não é? Se há dias em que a gente consegue pôr mais vegetais e mais fruta, nós vamos nos sentir melhor por ter feito isso por nós. Não é? Se há um dia em que Uhum. a pessoa come fruta, uma peça de fruta em vez de 5 bolachas, não é? E ela conseguiu e ela sentiu-se bem por ter feito aquela escolha, porque ela sabe que aquela escolha é melhor para ela. Nós vivemos num tempo em que nós já sabemos, nós já temos o conhecimento. Existem vários fatores que nos impedem de ter a atitude certa, digamos assim, não é certa nem errada, aquela atitude que nos beneficia mais. Mas nem sempre o fazemos. Mas quando nós fazemos isso, não é? Nós sentimos-nos melhor connosco. E é o ir Sem dúvida. fazendo isto pouco a pouco que vai fazendo com que isso se torne um hábito e que isso vai modelando também a nossa autoestima e aquilo que pensamos acerca de nós. Okay? Não que eu ache de todo, e sou contra esse tipo de pensamento, que quem come fast food é uma má pessoa ou não tem, ou não gosta de si mesma. Não gosto de entrar por aí, porque é um campo turbulento e há vários motivos para entrar por aí, não é? E acho que as coisas não são chapa 5, nem. Mas nós, com o conhecimento que temos, sabemos que de facto aquilo que nos faz bem, aquilo que é melhor para a nossa saúde. Okay? E eu gosto muito do mindful eating por isso, porque ele nos traz esta autocompaixão, não é? E a autocompaixão não é punir-me porque comi um pastel de nata e agora sou gorda porque comi um pastel de nata e nunca mais vou vestir aquele biquíni, ok? Não é criticar isto, porque a autocompaixão é também nos permitir esses momentos, ok? É ter essa consciência. É nós termos consciência do que é que nós fazemos na maioria dos momentos, não é? O que é que faz bem ao meu corpo? E há uma crítica muito grande à questão do mindful eating, porque na nutrição ela é muito polarizada e, portanto, existem perspectivas para tudo. E às vezes esquecemos desta parte mais humana das relações e da relação Uhum. que temos com a comida e do que somos e de onde viemos, não é? E das emoções que temos. E o mindful eating traz isso de muito bom, que nós não julgamos o que comemos, apesar de sabermos aquilo que nos faz melhor. Devemos partir desse princípio de trabalharmos aquilo que somos para conseguir fazermos escolhas que nos façam bem.
na maior parte das vezes, ok? E esta autocompaixão não significa, como às vezes eu ouço, que a pessoa é preguiçosa, não quer, ou é gulosa e que não tem força de vontade. Não é. Não é por aí. Tem muito julgamento aí, Carla, não é? Muito, não Tem é? muito Sim, tem julgamento muito aí. julgamento. Sim. E ao contrário do que se pensa, as pessoas que nutrem mais autocompaixão fazem melhores escolhas alimentares e melhores escolhas de vida. Uhum. Okay? Os estudos já apontam Bonito. isso. Portanto, é isso que nós temos que trabalhar, não é? Das pessoas encontrarem a tal ligação com elas mesmas, nas pequenas coisas do dia a dia e havendo consistência, digamos assim. Eu acho que esse é o que eu sinto que é o meu trabalho como nutricionista também. Não é só. Até porque nós não impomos nada a ninguém, não é? A pessoa consulta-me, eu dou uma opinião e construo com ela um caminho, não é? Mas ela é livre. E eu nunca estou lá para julgar, porque esse não é o meu papel. Eu estou lá para apoiar e para encontrar ferramentas à medida que ela me vai pedindo ferramentas para continuar a avançar para aquilo que ela pretende. Não vou ser eu que eu vou julgar. Não me cabe. E há uma relação muito direta com a motivação, não é? Porque eu também sinto que é muito esse papel que tu também fazes, não é? Por detrás de todas as tuas recomendações e todo o teu conhecimento e todo o teu contributo que vais fazendo, há esta atenção à motivação. E como tu dizes bem, não é? A escolha tem sempre que ser da pessoa que se alimenta, que está a fazer escolhas, não é? Mas essa tua atenção à motivação, não é? O tal motivação sem julgamento. E acho isso super importante. E, portanto, acho muito valiosa a forma como tu fazes essa abordagem, precisamente e isto eu queria trazer aqui de forma muito clara, sabes, Carla, porque há pessoas que às vezes me abordam do tipo, o que é que tu fizeste, ou como é que fizeste, ou o que é preciso, ou, não é? Dos meus hábitos alimentares também que foram mudando, e eu sinto que ainda há muita gente que me chega ou com ou com algumas ideias enraizadas, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, só assim, sem querer trazer assuntos muito polémicos para a conversa, não é essa a intenção, mas, por exemplo, qualquer coisa eu não como glúten, e se eu disser isto porque tenho necessidade de perguntar, não é? Num determinado sítio, muitas vezes vem a conversa julgadora, não, isso é tudo agora uma moda e tudo mais, e portanto, há aqui eu estou a trazer isto porque acho que aquilo que eu vejo no teu contributo é muito especificamente esta relação entre os conhecimentos profissionais, a motivação e todo este despertar para uma consciência de qual é o que é que a minha escolha faz que eu própria possa identificar no processo de alimentação. Não quer dizer, quem faz este processo vai também percebendo que há uma relação direta, não é? Eu sei que se comer determinadas coisas que não me fazem tão bem, eu não preciso de não é que eu não preciso de saber que não me fazem bem, não me quero entender mal, mas eu identifico determinado sintoma logo a seguir, que eu sei que muitas vezes, se eu fizer distraída, eu vou-me lembrar, pois, ok, comi aquilo, que bom, soube-me bem, porque isso também foi uma coisa que tu trouxeste para a conversa e acho muito importante. Ok, se é para comer um pastel de nata, então usufruamos do momento de comer o pastel de nata, não é? No entanto, esta relação entre a alimentação e aquilo que nós vamos identificando no corpo, nas reações, num sintoma, no maior cansaço, no menor cansaço, trazendo a questão do cansaço, eu acho de uma riqueza e de uma importância absolutamente fundamental nos dias que correm, que nós temos tantas escolhas à nossa frente, não é? E pronto, queria só sublinhar um bocadinho isto, não é? Nesta dinâmica, sim. Carla, trouxeste há bocadinho, não, é mesmo isto, é que eu acho que tu tens assim, tu trouxeste há bocadinho a questão da diferença hormonal, não é? Eu queria recuperar um bocadinho isso, está bem? Sim, no também, sentido também. de fazer a ponta. Agora, Sim, entre a sim. atenção, não é? Porquê? Porque estava-te a Está escutar tudo e estava a ligado, pensar. está tudo ligado. Sim, tudo ligado. Isso é uma coisa bonita que eu também gosto do teu trabalho, é que tu ligas tudo, não é? Então, estava-te a escutar e estava a pensar, ok, mais brócolos, mais caminhadas, mais fruta, ok, mais pensamentos positivos,
Estás a ver? Estava um bocadinho a ir por aí, não é? E de repente estava aqui na minha mente a voltar a relacionar com isso, que é, nessas oscilações, olha, se eu disser algum disparate, tu corriges-me, está Claro, bem? Porque claro, agora vou claro. falar nisto como total leiga, tá? Que é, nessas oscilações hormonais, nós vamos sentindo diferentes emoções, não é? Uhum. Ainda bem. Portanto, exatamente. E é E esperado. quem se interessa por e é esperado. E quem se interessa por isto, não é? Vai, mesmo como cidadã, como mulher, sem, não é? Nós vamos reconhecendo aspectos que eu até acho bastante fascinantes. A palavra que eu quero é fascinantes, no sentido em que nós vamos identificando que há momentos em que, sei lá, temos uma sensibilidade para a ternura, mais apurada, e depois se calhar há outros momentos em que essa sensibilidade já é para nos irritarmos com pequenas coisas que nos estão a moer a paciência, desculpa aqui a expressão. Como é que tu relacionas isto tudo? Porque nós sabemos que está tudo ligado, mas trazia aqui um bocadinho. Como é que tu relacionas isto tudo? O que é que tu podes acrescentar? Então, Ou como é que tu podes trazer um bocadinho isto? Lá. então, as nossas emoções, não é? Elas são produzidas também de acordo com a nossa produção de neurotransmissores, ok? Mesmo tudo o que nós percepcionamos com os nossos sentidos, seja o olhar, o cheiro, não é? Isso é transmitido ao nosso cérebro pela produção de neurotransmissores, ok? As nossas hormonas também impactam a formação e a produção de neurotransmissores. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, digamos assim, que é do dia 1, o dia 1 é quando nós menstruamos, a primeira vez, ok? Vamos pensar num ciclo menstrual de 28 dias, ok? Que é Uhum. a média, Ok. não é? A maioria de nós É o não padrão, tem, sim, a claro. maioria de nós não tem o ciclo de 28 dias e é tudo normal, ok? Mas vamos supor nesse ciclo de 28 dias. Então, nós menstruamos no dia 1, e as nossas hormonas são diferentes todos os dias. E nós dividimos o nosso ciclo em duas fases assim dominantes, que é a fase folicular, que é do dia 1 ao dia 14, depois ovulamos, e depois da ovulação nós vamos novamente até à menstruação, que é a nossa fase luteínica, ok? E digamos assim, de uma forma muito simples, que na fase 1, não é? Na fase folicular, nós estamos a maturar o nosso óvulo para ser libertado na ovulação. Essa é a fase em que nós estamos mais receptivas ao outro. Okay? Aquela fase em que nós Uhum. estamos mais disponíveis para os outros, em que estamos mais disponíveis para fazer reuniões, a estar com amigas, a estar com o nosso marido ou namorado. Okay? É essa fase. A outra fase, depois da ovulação, e em algumas mulheres é muito acentuada, ou seja, ela ovula, passado pouco tempo depois, ela já cai ali numa semi-depressão, ok? Uhum. Há outro contorno, ok? E aí nós ficamos, já não temos vontade de estar a socializar, nem estar tanto com outras pessoas e fechamos-nos mais em nós. Estamos altamente criativas, altamente criativas. É aquela fase em que nós nos apetece trabalhar, mas só nós, só connosco, a escrever, a ler, a desenvolver, ok? Dentro do casulo. Okay? Essa é a segunda fase do ciclo até à menstruação, assim, de uma forma muito resumida. E isto tem a ver com as hormonas que nós estamos a produzir nestas duas fases do ciclo. Ok? E aquilo que nós comemos impacta muito isto, ok? Porque se nós tivermos uma alimentação muito pobre nutricionalmente, não é? Nós podemos não ter uma ovulação, podemos não ter uma produção eficiente de hormonas, ok? E impactar muito a forma como nos sentimos ao longo do ciclo. E aquela segunda fase do ciclo, que é a fase antes da menstruação, da ovulação até à menstruação, que todas nós conhecemos pela TPM e dos sintomas pré-menstruais, que é normal que nós sintamos que as coisas são diferentes e estamos um bocadinho menos disponíveis para o outro, ok? Não é normal nós ficarmos a chorar horrores, ter dores horríveis, não conseguir fazer uma vida dita normal, ok? Isto não é normal. E, portanto, a forma como nós nos alimentamos impacta muito isto. Esta forma como as nossas hormonas se expressam. Portanto, é natural nós sentirmos as diferenças ao longo do ciclo na nossa disposição física e mental e emocional, mas não é normal ser uma coisa doentia e patológica que nos impede de viver a nossa vida, seja com dor, seja com questões emocionais. Ok? Uhum. Ok. Estava aqui um bocadinho a pensar o quanto, de alguma forma, a,
o que tu trazes aqui como as principais características, não é, desses dois momentos do ciclo, não é? Eu chamaria um momento mais de relação com o outro e depois outro mais de recolhimento, mas depois onde tu dizes até é um momento mais criativo. Levei o pensamento para uma coisa que até é um bocadinho inesperada aqui na nossa conversa, que é o quanto isso pode ser tão importante numa organização profissional, não é? Eu já conversei um bocadinho, eu combinei contigo que ia ser um bocadinho mais sobre parentalidade e maternidade, mas agora... Mas isto tem tudo a ver connosco mães, não é? Tem tudo a ver, não é? Sim, completamente. Está um bocadinho a pensar que às vezes há um bocadinho aquela, eu vou-lhe chamar a mito outra vez, olhem, desculpem, esta coisa de que a mulher, para ser boa profissional, tem que estar sempre de acordo com determinadas posturas e ritmos e etc. E o quão natural e até mais propício a uma boa resposta profissional, o reconhecimento dessas alterações e tomar proveito, não é? Das principais características desses momentos para, não é? Eu vou confidenciar, aqui entre aspas, não é confidência nenhuma, que eu há alguns anos atrás tomei a decisão, não é? Vou tornar isto público, às vezes brinco aqui um bocadinho, Carla, de que eu, de facto, há momentos do meu ciclo onde eu opto por não deixar a agenda liberta. Há 2 ou 3 dias por mês que eu intencionalmente não deixo... Bem, claro que posso fazer isto porque neste momento sou freelancer e se calhar se trabalhasse como já trabalhei, não é? Com um horário regular, obviamente não estou a dizer que isto seja uma coisa claro, fácil de fazer e também não estou a dizer que faça sempre, porque obviamente que muitas vezes há exigências profissionais que obrigam a que aquele dia que está reservado para... Não é que não trabalho, atenção, que também quero deixar bem claro, não são 2 ou 3 dias para não trabalhar. Sim, mas são é fazer 2 ou 3 dias, não é? Fazer outro tipo de trabalho, não é? Em que há mais exposição, outro em que há menos exposição. E eu só queria dizer que isto tem sido... Principalmente eu, não é? Que já estou aqui muito próxima dos 50 anos. Nestes últimos 10 anos da minha vida, não é? Estou com 49, a minha idade é assim uma coisa muito... Também não gosto nada do mito da idade, porque acho que todas as idades são maravilhosas. Mas pelo menos nos últimos 10 anos, 9, 10 anos, não é? Mais ou menos, não é? Isto tem sido uma descoberta absolutamente maravilhosa, o ajustar, não é? Da minha própria atividade, das minhas próprias escolhas. E ter essa consciência é tão importante. Fantástico. Sobretudo quem tem essa liberdade, não é? Há trabalhos repetitivos que a pessoa não consegue, mas quem tem, não é só às vezes os trabalhadores por conta própria, na verdade, algumas mulheres, mesmo no seu trabalho, têm a possibilidade de marcar as reuniões, se calhar, de acordo com a sua agenda e ter esta noção do ciclo e marcar as reuniões para uma altura em que elas de facto estão receptivas a estar com outras pessoas é muito melhor. E fazerem aquele trabalho de e-mails, redigir cartas, não sei o que é estar só consigo mesmas, numa fase mais pré-menstrual. E esse tipo de gestão ajuda muito mesmo. Ajuda muito. E estava até a pensar, Carla, que nos momentos em que não é possível de todo, que também acontece comigo, não é? Eu partilhei aqui, parece que isto é tudo muito fácil, que de repente há 2 ou 3 dias em que facilmente não se marca nada. Não é isso, não é? Nas redes sociais tudo é muito fácil. Pronto, exatamente. Não é nada disso e quem me conhece sabe que eu também gosto muito de ser transparente e valorizar tanto aquilo que são as coisas fáceis, não é? Como aquilo que são desafios, porque acho que o ser humano é composto pelas duas coisas. Mas neste aspecto que estamos a falar, a utilidade que tem essa auto-observação, pegando assim, fazendo agora um fio condutor em todo este caminho de conversa que fomos fazendo ao longo deste tempo, a importância desta auto-observação, da consciência, de um autocuidado que não é necessariamente acrescentar mais coisas na agenda, tudo isso, eu se tiver consciência que nessas alturas, mesmo que não possa gerir a agenda de forma favorável, eu sei que se estiver numa reunião ou se estiver numa situação em que se calhar vou estar de alguma forma numa situação que exige mais de mim, não é? Nessa situação das diferentes fases do ciclo, eu ou qualquer mulher, não é? Agora estou a falar assim no geral, o estarmos atentas a essa nossa realidade, a esse nosso comportamento, a essa nossa situação, circunstância física, hormonal, etc., também nos permite gerir essa situação, sabermos que se calhar, não é, podemos gerir o nosso próprio bem-estar
perante Uhum. determinado... Isso é Estou tudo a falar abstrato, mas autocuidado, não é? Isso é completamente, autocuidado. não é? Sim, É o tal muito bem. autocuidado para onde nós iniciamos, não é? É ter essa percepção. E é ter Olha, percepção, por exemplo, também. Ainda falando em coisas práticas, e eu falei muito desta questão do peso, porque ainda é uma coisa muito que nós temos muito culturalmente, esta questão do nosso peso, não é? E andamos toda a vida aqui numa luta com o nosso corpo. E ter esta percepção também do ciclo e das flutuações também alimentares que ocorrem ao longo do ciclo também é muito importante, porque nós, quando sabemos que já ovulamos e que vamos menstruar, não é? Há todo um fenómeno fisiológico que acontece que nos faz ter mais vontade de comer doces, hidratos de carbono, farináceos, pão. E ter esta percepção, e esta percepção é que tu chamas de atenção, não é? Esta consciência, não é? Se nós cuidarmos, não é? E tomarmos essa consciência como um autocuidado, nós vamos passar por estas fases de uma forma muito mais tranquila, não é? Sem estar a ter que colocar mais uma coisa na lista para fazer por nós. A tal massagem XPTO, não é? E são pequenas sem coisas que dúvida. de facto nos nutrem. Sim, sem dúvida. Fazer aqui um paralelismo também, já que levámos a conversa para aqui, a mesma situação em relação ao que temos que gerir familiarmente, não é? Porque eu sei que se estiver atenta ao meu ciclo, àquilo que eu comi, vou dar um exemplo aqui mais Prático. brincalhão, mas que é muito sério. Eu sou muito sensível à cafeína. Eu sou Eu muito também. sensível à cafeína para isso. Okay? Portanto, eu sei, mas gosto de café, portanto, é uma coisa que me dá prazer beber. Então, eu sei que se tomar a decisão de beber um café, eu vou esperar de mim, mesmo que isso não aconteça, ok? Porque depois cada dia, não é? Depende também do ciclo, enfim, eu sei que provavelmente vou estar mais alegre, eufórica, falo ainda mais do que aquilo que é habitual e por aí fora, não é? Trouxe este exemplo um bocadinho para ilustrar também este aspecto relacionado com a nossa gestão familiar, não é? Eu sei que isto que acontece com a cafeína também acontece com outros alimentos, em que eu identifico, não é, que há lá está, determinadas, em alguns sintomas mesmo, não é? Noutros, alteração de comportamentos ou alguma coisa assim, também me ajuda a gerir, porque eu sei que, imagina, numa situação de conflito ou numa situação de stress, parental, ou numa situação de preocupação, ou numa situação, pelo contrário, não é? De euforia ou de alegria, se eu estiver atenta a identificar melhor a consequência de determinada coisa, quer dizer, agora estou a levar a conversa um bocadinho mais para o pós tomada de decisão, não é? Porque eu posso sempre cautelar isso na decisão antes, não é? Portanto, eu sei que se estou num momento com um bocadinho mais de stress ou tudo mais, não é? Eu vou cautelar isso, como tu disseste, não é? Estando atenta a todos os meus processos, Mas às vezes não sabendo conseguimos, relacionar a não é? alimentação com isso. Às vezes não conseguimos e, Muitas portanto, vezes não e não só, conseguimos. às vezes até conseguimos e fazemos a escolha de não conseguir, acho que há as duas coisas Sim. e é isso que tu também, que eu acho que tu trazes de uma forma muito, muito humana e muito sem julgamento, não é? A tal questão quando tu dizes, não, se é para comer um pastel de nata, então decidam comer, estou a ilustrar outra vez com o pastel de nata e tomem partido, já que é para comer, não é? Pronto. Mas saber a consequência e saber que na gestão familiar, não é? Posso estar atenta a isso, não é? Estou a levar outra vez para aquela velha questão, a minha mente está a ir para aquela velha questão de repente, não é? Fiz uma festa de aniversário, vou ilustrar isto entre aspas, não é? Uma festa de aniversário cheia de açúcar e vou exigir que os meus filhos a seguir estejam sossegadinhos, que é fazer barulho nenhum. É para ilustrar o que eu quero Eu dizer, quero não é? dizer, Ou sim. seja, este conhecimento estabelece esta relação, não é? Sim, sim. Na parentalidade, não é? Também ajuda. Queres acrescentar alguma coisa, Carla? Ou queres corrigir alguma coisa que eu tenha dito menos certa? Atenção, que eu às vezes Não, eu acho que posso... sim, eu acho que é isso. Ter essa consciência da forma como os alimentos têm impacto em nós, não é? Cada pessoa tem as suas particularidades, é muito importante, não é? E também ter essa consciência também é um autocuidado, não é? Mas ainda Sem falar dúvida. desta questão também dos ciclos, e nós levámos muito a questão da gestão dos ciclos com o trabalho, mas a verdade é que nós, mesmo sem com o trabalho, com o relacionamento com a nossa família, não é? Com os nossos filhos e com o nosso companheiro, também é muito importante ter essa percepção, não é? Que Uhum. às vezes não estamos disponíveis e isso não faz de nós más mães, ok? Às vezes não estamos tão disponíveis para o outro.
Às vezes não nos apetece cozinhar uma coisa saudável, não é? Mesmo para os nossos filhos. Isso não nos faz de nós criminosas. Uhum. Que às vezes também há uma certa tendência, assim, um certo ruído nas redes sociais de dizer mal destas situações, não é? Isso não nos torna más pessoas, é a vida a acontecer. Não é? Obviamente que quanto mais nós melhoramos o processo de consciência, melhores decisões nós fazemos, não é? Melhores escolhas para nós e para os nossos. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Não é? Uhum. E isso não faz de nós pessoas piores. Nós somos todas pessoas em crescimento. Somos todas pessoas em amadurecimento. Não é? Uau. E com Carla, certeza estamos vamos aqui ter já na avós fase final. maravilhosas. Força. Sim. Não, continua, não te queria Não, nada. não tinha assim mais. Olha, Só ver aqui as minhas pronto, notas. Sim. estamos aqui a chegar, assim, já na fase final Passa da super nossa rápido. conversa tão rica. E passa, não é? Isto de repente. Eu pensava Bem, assim, tenho temos tanto tempo para ainda, não dizer é? e não sei o quê. Então vamos mesmo a isso. Então, em vez de terminarmos, vamos mesmo a isso. Vamos a duas coisas. A Sim. primeira, que era o que eu ia dizer, é o quanto eu quero mesmo sublinhar o que tu acabaste de dizer, como se fosse assim um mote grande da nossa conversa. Não é? É este princípio de que, para além, não é, por detrás, digamos assim, destas escolhas conscientes, de uma alimentação saudável, seja lá o que isso quer dizer, e que no fundo eu vou fazer aqui o convite a que as pessoas descubram, mas entendendo esta ideia da alimentação saudável relacionando com o seu próprio processo e não tanto porque alguém lhes apresentou uma listagem, sabes? Tenho cultivado muito isto em mim, não é tanto porque de repente há uma lista, não é, que alguém me entregou, não é tanto ir à prateleira dos alimentos saudáveis do supermercado, na minha opinião, é mais para mim o que eu, ao longo do meu processo, com a ajuda de profissionais como a Carla, eu reconheço como sendo uma alimentação saudável de acordo com aquilo que eu sou, que eu sinto, as minhas circunstâncias. E eu queria muito sublinhar isto, não é? Que tudo isto é um processo de relação entre as escolhas, o autoconhecimento e o não julgamento. Eu queria muito sublinhar isso, porque me parece que é assim um contributo grande que podemos dar a todos, esta questão do o não julgamento para connosco, não é? Quando olhamos para o nosso corpo e a coisa não está exatamente como parece que a sociedade nos convida a que estejamos, e às vezes as coisas estão tão catalogadas que não há relação direta entre a forma do nosso corpo e aquilo que nós até estamos. É Desculpem, verdade. mas é assim. Isso é mesmo verdade. E o mindfulness É. traz muito esses estudos também, não é? De que não necessariamente. Como é que eu hei de pôr isto assim de uma forma simples? Nós tendemos a olhar para as pessoas que são obesas com desdém, não é? Como se elas não fossem capazes, como se elas fossem pessoas incapazes, como se elas fossem pessoas erradas. Eu trouxe aqui a obesidade, mas podia ser outra situação, não é? E elas são pessoas como nós. E temos que aceitar isso. E quando eu falo de aceitação, e às vezes há aqui uma certa incómodo com a palavra aceitação, mas aceitar não é necessariamente gostar daquilo de como somos. É aceitar que naquele momento aquela é a situação que estamos. E portanto, quando nós temos este processo de aceitação, é sempre um ponto de partida para começar algo. Okay? Porque às vezes temos que aceitar e não, nós podemos aceitar o nosso corpo e não gostar dele. Ok? Podemos gostar ou não gostar. Sem dúvida. Mas aceitamos que o nosso corpo é da forma como ele é. E aquilo é um ponto de partida para nós conseguirmos traçar um rumo para que a gente goste mais do corpo. E às vezes nós não precisamos mudar o corpo. A gente precisamos de mudar a forma como nós nos vemos. E como nós... e ter percepção também do que nós somos uma armadilha, não é? Do marketing. Isto tem que ser falado, não é? Porque tem um impacto muito grande. E não tem um impacto só aos 20 anos, não é? Tem um impacto aos 40, aos 50, porque depois as coisas vão mudando, não é? E a juventude parece que tem que ser eterna e ela não é. É. Não é? E, portanto, é a percepção, é importante ter esta noção. E isto porque é que isto é importante? Porque quando nós trabalhamos a aceitação, não significa que nós gostamos do corpo, mas significa que eu tenho um ponto de partida, ok?
que eu sei que aquela é a minha circunstância e que a tal situação da compaixão, não é? Se eu gosto mais de mim, eu cuido mais de mim. Independentemente da forma do meu corpo. Sem dúvida. Sem dúvida. E, É e maravilhoso, Carla. Isso é rematando uma grande isto, mensagem. Isso é uma grande mensagem. e rematando isto com o cansaço das mães, que era assim o mote para a nossa, para a Sim, nossa sim. conversa. As conversas são mesmo assim, Carla. Então Tu sabes, não é? as nossas são sempre. É verdade. Aqui a grande questão é que tudo isto tem a ver também com a questão do cansaço, porque muitas das vezes o cansaço que nós mães temos vai bater no mesmo ponto. Eu não vou dizer um palavrão, porque às vezes tenho vontade de dizer, mas aqui não vou dizer. Mas é esta história de nós nos andarmos sempre a comparar umas com as outras. E o cansaço materno, muitas das vezes, também é físico e nós sabemos que há fases da vida em que andamos fisicamente muito cansadas. E às vezes estamos muito desnutridas e estamos com anemia e não vamos ao médico e não tratamos de nós ou não temos quem nos acompanhe. E aí a nutrição tem um papel muito importante, ou seja, na alimentação, mas suplementar aquilo que nós de facto estamos carentes. Mas muitas das vezes este cansaço é um cansaço mental. Nós nos comparamos porque fulana faz 1500 coisas e eu não consigo fazer com os meus filhos, porque eu não tenho energia para ir aos 1500 parques com os meus filhos, porque os meus filhos não gostam de estudar e chumbam a tudo e então eu sou uma mamãe. Portanto, há um cansaço mental de nos estarmos sempre a comparar. Durante o ano letivo, a questão dos filhos e das notas e da comparação entre crianças, porque parece que eles refletem se nós somos boas mães ou más mães. No verão é porque vamos para a praia e temos celulite e fulano e tal não tem. Portanto, e isto é um cansaço que acumula anos e anos e anos e anos e anos, não é? E, portanto, é o cansaço das mães, eu acho que é maioritariamente mental, sendo que também há muito cansaço físico, que consegue ser cuidado, aumentando a comida, comendo melhor e com os nutrientes certos. Isso também é muito importante. E já agora apanhando sol e fazendo uns passeios ao ar livre, também naquela dinâmica que falámos há pouco do mais. Do mais. Olha, Tu deixa-me acrescentaste, dar mais comentar abraços, mais aqui beijos. temos aqui pessoas suspeitas aqui a ouvirem-nos, por suspeitas entendam pessoas, enfim, por quem nós temos um carinho muito especial, mas eu não posso deixar de trazer aqui, de sublinhar que alguém muito especial aqui da Carla diz que é brutalmente bonita a vossa conversa, e temos aqui outra mãe, não é, da nossa rede, a Carla, a Raquel, agora estávamos a trocar os nomes, não é, que está a trazer também isto que nós já fomos falando aqui, não é, a culpa, e se calhar relacionando aqui esta ideia da aceitação, de que de forma tão bonita tu trouxeste, não é? Que aceitar pode não ser gostar, como o outro lado, não é? Da culpa, no sentido em que a culpa a culpa é essa comparação, essa ideia, não é? De que temos. A culpa para mim é um peso, sabes? É, assim é como se fosse aquelas correntes com aquelas bolas que aparecem, não é? Nos cartoons, não é? Nós mulheres, ao contrário daquilo que nós ouvimos toda a vida, que os homens são competitivos, nós mulheres somos altamente competitivas. Estava outra conversa, mas eu acho que nós mulheres somos altamente competitivas e é por isso que nós nos colocamos nesse lugar de nunca somos o suficiente. Nós nunca somos a amiga suficiente, a namorada suficiente, a mulher suficiente, a filha suficiente, a mãe suficiente. Não é? E cada vez mais, não é? Com a questão das redes sociais e da exposição do que é bonito, e eu até sou a favor de se expor o que é bonito, para nos inspirar, e a mim, muitas pessoas me inspiram, mas a verdade é que, da mesma forma que essas pessoas me inspiram, também às vezes me fazem ir para esse lugar de eu não sou suficiente. Mais uma vez o convite aqui à atenção, não é? Eu acho que isso acontece com todas nós, mas o reconhecimento de que isso é um processo que nos acontece também nos pode ajudar então depois a cultivarmos este olhar. Olha, vou dizer mesmo assim, o olhar da beleza, porque nós todas somos bonitas. Sabes que eu acredito muito naquele princípio de que todas, bem, para já todos os seres humanos são bonitos, mas hoje que estamos a falar um bocadinho mais da mulher, todas as mulheres são bonitas e a questão é, muitas vezes, eu reflito sobre isto, é aproveitar o momento em que me reconheço como bonita, esteja como eu estiver, não é? E sabes, eu estudei, tu sabes isso, não é? Mas aqui só para fazer ponto com a conversa, já mesmo nesta reta finalzinha, mas está a ser tão bom que não estou a interromper.
Eu estudei estética na faculdade, né? Venho da Faculdade de Belas Artes e depois fiz também, enfim, mestrado e todo o percurso académico. Eu tive algumas disciplinas de estética em que falávamos muito do conceito filosófico do belo, não é? Não vou entrar por aí, porque senão é uma seca e a conversa está super interessante, mas esta ideia apenas de que o belo é algo interior a nós, não é? O conceito de belo não é uma coisa que venha de fora para dentro. Ninguém nos pode dar uma lista de critérios sobre o que é bonito e o que é que não é. E é este olhar que se calhar temos que cultivar em relação a essa questão, não é? Dos diversos formatos de corpo, nos diversos formatos de rosto, nos diversos formatos de cabelo, de toda uma diversidade que no fundo tem em si a beleza, não é? Interna e externa, que é muito apreciável quando nós retiramos esses fatores externos, não é? Esses cânones, não é? Essas coisas que agora aparecem, não é? Para nos dizer é isto. Eu penso sempre, desculpem, eu penso sempre nas pinturas do Rubens com aquelas mulheres gordas e aqueles nus super rechonchudos, para me lembrar que de facto isto muda, não é? Isto vai mudando. E o ponto aqui, Carla, e assim agora sim, se calhar já mesmo assim num estilozinho de começarmos a rematar a conversa, e o ponto aqui é mesmo este pormos a alimentação e os recursos da natureza ao favor, não é? Daquilo que eu posso cultivar para atingir ou para desenvolver o tal bem-estar natural sem culpa. Vou sublinhar o sem culpa outra vez. Sim, É? sim. E a nutrição tem muito esse bem-estar. E a verdade, em termos práticos, não é? Quanto melhor nós nos nutrimos, melhor produção de neurotransmissores nós temos e, portanto, a nossa percepção sobre as coisas muda. Ok? Uau. Porque a nossa percepção, o nosso olhar tem a ver com neurotransmissores que nós produzimos, não é? E nós vemos quando uma pessoa está com depressão, é um quadro, não é? Que é mais difícil perceber essa questão da beleza, do positivo, das coisas boas, não é? Portanto, essa é uma prova de como, de facto, a produção de neurotransmissores ela afeta a nossa percepção. Não é uma coisa do acaso. Não tem a ver com energias. É uma coisa fisiológica que acontece no nosso corpo. E a alimentação tem um papel muito importante aí. Quer na prevenção, quer na reconstituição desse papel. O que, só deixar aqui, o que não significa que, não, eu estava aqui a falar da depressão, o que não significa que não seja necessário tomar medicação, ok? Pronto. Porque a medicação tem esse papel também e a alimentação é um suporte para isso também. Ok. Mas esta questão do belo dava também uma boa discussão. Pois dava, vou-te convidar para uma outra sobre isso. Daqui a uns meses convido-te outra vez só para o belo. Porque deixa-me só pôr aqui, eu acho que o belo também vem de fora. Porque, embora seja relativo e individual, eu acho que quando tu estás a experimentar uma coisa significativamente belo, tu sentes isso no teu corpo. Tu arrepias-te, tu emocionas-te, não é? Aquela música que nos emociona, aquele quadro, aquela paisagem, não é? Portanto, eu acho que o belo tem esta capacidade também de nos afetar do exterior para o interior. Agora, podemos estar tão mal que não temos essa percepção também. Não temos essa percepção, é verdade. Tu trouxeste aí muito bem a questão da percepção, que é fundamental nesta percepção, não é? Passa a redundância, não é? Neste olhar sobre o que é que... Como é que nos aceitamos? Vou rematar assim. Como é que nos aceitamos, não é? Na linha daquilo que estávamos a falar há bocado. Sim. Carla, deixa-me perguntar-te como... Porque isto, lá está, esta conversa foi, assim, um bocadinho passar pela rama de muitos assuntos, não é? Alguns desceu-se assim um bocadinho à profundidade, outros ficaram assim um bocadinho mais pela rama. Mas o que eu queria muito, muito, muito era convidar todas as pessoas que passaram por aqui, que vão passar, que vão ver, a saber como é que podem entrar em contacto contigo. Para já deixo claramente um convite para quem ainda não te segue aqui no Instagram para seguir o Nutri Feminina,
certo? É assim, disse bem, não Sim. disse? Portanto, aqui um like, acompanhem a Carla. A Carla é assim uma motivadora nestas andanças, é uma inspiração muito grande nestas questões e principalmente, entre muitas outras coisas de muito valor que tu fazes, eu quero mesmo sublinhar esta atitude de reconhecimento do processo individual de cada um e, portanto, é muito, deixa-me dizer desta maneira, é muito leve ser acompanhada por ti, porque há muito o obter de resultados sem peso. Agora penso, brincando aqui um bocadinho com a palavra, ou seja, desta forma realista, transparente, confortável, verdadeira e com muita atenção àquilo que é a especificidade de cada um. Mas queria muito que dissesse aqui agora como é que podemos, como é que tu funcionas, como é que as pessoas te podem contactar, por onde, como é que funciona o teu serviço nesta área da nutrição. Beijinho, Raquel. Então, hum, então, podem me contactar através da página do Instagram, Nutrifemina, ou através do meu site, que apesar de não estar nada atualizado, tem lá a minha informação. Ou podem me mandar e-mail, nutriçãofemina@carlafernandes.eu. Essas são as formas. Eu só trabalho online neste momento e tenho-me dedicado à saúde feminina, ok? E a fertilidade é assim uma das áreas que eu mais atendo, apesar de eu atender mulheres em todas as fases da sua vida. E agora Ótimo. tenho-me dedicado também um bocadinho mais a estudar sobre a menopausa, que é um outro caminho. Quero tanto uma live sobre isso, Carla. Essa então ainda fica antes do Belo, que essa vem mesmo a propósito aqui da fase em que eu estou, mas estou a dizer isso assim, em estilo já também de olhar para aquilo que é aquilo que de bom trazes ao mundo na tua profissão. E, portanto, olhem, deixa assim um convite expresso a que as pessoas entrem em contacto contigo, que te conheçam, que façam, que requisitem o teu atendimento, porque de facto é espetacular poder contar no mundo com pessoas como tu, nestas áreas que são tão atuais e sempre, não é? Porque fazem parte do nosso desenvolvimento. Carla, agradecer-te de uma forma muito especial teres dedicado este tempo aqui, agradecer a todos os que estiveram aqui também e que foram passando aqui nesta live sobre o bem-estar no feminino hoje, não é? Ainda que, como dissemos no início, também para conhecimento de todos, não só do feminino, mas também de todos. E, Carla, e olha, com saudades a ver se nos vemos presencialmente muito em breve. Sim, E muito sim. obrigada. Um Muito abraço obrigada muito a eu, grande. Silvia. Eu gosto muito, muito de ti. Beijinho grande. Oh, tão bom, obrigada. Vai, sigam o Descobrimos já agora também, para continuarmos aqui às conversas às terças-feiras. Um beijinho, Carla, um beijinho para Beijinho, toda a tua beijinho. família. Obrigada. Grata por tudo. Beijinho.